Muito bem. Então, vamos desligar os nossos microfones, dando as boas-vindas a todos. E vamos, então, começar o nosso estudo de hoje. Cadê o Sérgio? Sérgio, nós estudamos o item 9, dia 22 de agosto do ano passado, viu? Estudamos juntos aqui em casa. O Sérgio estava aqui e a gente estava estudando o Livro dos Espíritos. E agora estamos de novo juntos, né, Sérgio? Nesse desafio. Que bom, fico feliz. O item 9, nós falamos sobre o estudo, não é? Quer dizer, Kardec falou e nós, então, estudamos sobre o que ele nos trouxe sobre o estudo, que é o item 8, aqui da introdução. Hoje nós vamos ver o item 9. Então, a partir do item 9, nós vamos ver as objeções. Kardec traz aquele grande compilado dos itens, o resumão, né, dos itens da doutrina espírita. Depois ele nos fala do estudo e hoje nós vamos ver, então, as objeções que foram trazidas com relação à doutrina espírita. Eu estava brincando com a Thelma, nós entramos aqui primeiro, né? Que se eu pudesse, eu passava por essa parte, já que a gente não objeta nada, né? A gente concorda e vamos. Não, mas aqui temos aqui as objeções, vamos passar pelas objeções. Se alguém quiser falar alguma coisa ou tiver alguma dúvida, peço, por favor, é só ligar o microfone e dizer o nome, tá bem? E aí nós vamos, se não houver, nós vamos dando continuidade. Vamos lá, então. Diz Kardec no item 9 da introdução: o movimento dos objetos é um fato comprovado. A questão é saber se nesse movimento há ou não há uma manifestação inteligente. E em caso afirmativo, ou seja, sim, há uma manifestação inteligente, qual a origem de tal manifestação? Não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais, nem mesmo das que o médium escreve diretamente. Esse gênero de manifestação evidente para os que viram e aprofundaram o assunto não é, à primeira vista, bastante independente da vontade para afirmar a convicção de um observador novato. Muito bem, então ele não vai tratar aqui de fatos, de manifestações onde a vontade do intermediário esteja mais presente. Ele vai tratar, que ele vai dizer agora, não trataremos, portanto, senão da escrita obtida com o auxílio de um objeto qualquer, munido de um lápis, tal como cesta, prancheta, etc. Ou seja, se houver uma fala ou uma escrita com lápis, não é nisso que ele vai se deter, porque nestas manifestações a vontade do médium estaria mais presente, não é isso? E aí a objeção seria, por parte de um novato, né? Ele ia dizer assim, mas quem diz que não é a pessoa aí que está escrevendo? Então ele não vai falar dessas. O que ele vai falar? Vai falar do lápis que está preso na prancheta, e aí bota só um dedinho assim na prancheta, não é um dedo que permita controlar o que está sendo escrito, tá bem? E aí, só colocando o dedinho na prancheta, o lápis escreve. E o que ele escreve é inteligente. Então é disso que ele vai tratar. Não trataremos, portanto, senão da escrita obtida com auxílio de um objeto qualquer, munido de um lápis, tal como cesta, prancheta, etc. A maneira pela qual os dedos do médium são postos sobre o objeto desafia, como já dissemos, a mais perfeita destreza de sua parte em poder participar de algum modo no traçado das letras. Então, quer dizer, é uma posição de dedo que não tem como ele, ele teria que ser quase que um Houdini, da manifestação do lápis para ele conseguir escrever. Não, aparentemente não se teria como. Mas admitamos ainda que por uma habilidade maravilhosa possa ele enganar os olhos mais atentos. Como explicar a natureza das respostas
quando estão muito além de todas as ideias e conhecimentos do médium. Ok, foi o médium, sim, que num movimento incrível conseguiu controlar o lápis. Mas o médium não tem o conhecimento que está sendo expresso ali. Como é que ele consegue? Aí já, de novo, compromete a tese. E note-se que não se trata de respostas monossilábicas, mas frequentemente de muitas páginas escritas com admirável rapidez, quer espontaneamente, quer sobre determinado assunto. Ou seja, muitas vezes não é trazido nenhuma proposta para o espírito, nenhum tema, e ele fala de forma sem tema. Outra são propostos temas e ele fala então especificamente aos temas propostos. Pela mão do médium menos versado em literatura, surgem algumas vezes poesias de sublimidade e pureza impecáveis, que os melhores poetas humanos não desaprovariam. E o que aumenta ainda mais a estranheza desses fatos é que eles se produzem por toda parte e que os médiuns se multiplicam ao infinito. Isso lá na metade do século XIX. Esses fatos são reais ou não? Para esta pergunta, então, se esses fatos são reais, quer dizer, são de uma inteligência que não seja a das inteligências encarnadas presentes, né? Esses fatos são reais ou não? Para esta pergunta, só temos uma resposta: vede e observai. Não vos faltarão oportunidades, mas, sobretudo, observai muitas vezes, por longo tempo, e de acordo com as condições exigidas. Hoje nos seria mais difícil isso, porque na metade do século XIX haviam infinitos médiums promovendo esses fenômenos. Hoje já não temos essa disponibilidade, certo? E hoje temos uma quantidade, né, que ele só está começando, depois vieram outros 5 livros e mais 12 volumes da Revista Espírita. Então, hoje nós temos o que ele não tinha a essa época. E nós temos hoje graças ao trabalho dele mesmo, do codificador, né, que observou muitas vezes, por longo tempo e de acordo com as condições exigidas. Isso que ele nos orienta a fazer foi o que ele mesmo promoveu nos estudos aos quais ele se dedicou, na codificação. Diante da evidência, continua Kardec, que respondem os antagonistas? A resposta dos antagonistas: sois vítimas do charlatanismo, dizem eles, ou joguetes de uma ilusão. Diremos, para começar, que é preciso afastar a palavra charlatanismo daquilo que não rende lucros. O charlatão, ele está fazendo charlatanismo com a intenção de quê? De lucrar. Agora, um charlatanismo que não rende lucro, qual o sentido? Então, ele diz que é preciso afastar a palavra charlatanismo daquilo que não rende lucros. Os charlatães não trabalham de graça. Na verdade, se a gente parar para pensar, charlatão não trabalha, já que trabalho é atividade útil, não é? E com certeza você fazer, né, um charlatanismo não é uma atividade útil. Mas a gente entende perfeitamente aqui o que Kardec está dizendo. É que a gente pode aproveitar a oportunidade para trabalharmos. Ele não está falando apenas para espíritas, ele está trabalhando para aquelas pessoas que estão se aproximando pela primeira vez. Então, muitas vezes são usadas palavras de senso comum. Então, vemos volta e meia no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, que também estamos estudando, né? Kardec usar palavras como culpa, como punir, né? Que Deus pune. Então, essas palavras nós entendemos que ele traz para se fazer melhor entendido, mas nós entendemos como a doutrina espírita transformou todo o nosso entendimento sobre essas mesmas palavras, certo?
Então, isso para dizer, não é, que os charlatães não trabalham de graça. Na verdade, eles não trabalham. Eles atuam, poderíamos colocar várias palavras, mas para não colocarmos essa palavra trabalho, que é uma palavra muito nobre, não é? Seria, quando muito, uma Cris, mistificação. Oi, Cris, fala, querido. é Thelma. Na minha tradução, ele usa a palavra ofício. Ofício? Alô? Ofício. Ofício, tá? Só para... É o quê? Os charlatães não oficiam como é que está na sua? Ele, ele diz assim, os charlatães não fazem grátis o seu ofício. Ah, sim, muito bem. Então, não fazem grátis o seu ofício, ou seja, ofício pode ser também qualquer coisa que seja realizada, né? Uma realização, né? Uhum. Ele não usa a palavra trabalho, né? Porque a lei é a lei Não. do trabalho, né? Então, essa palavra. Uhum. E aqui, não vamos esquecer que essa tradução não é a minha preferida, tá? Do Evandro Noleto não é a minha preferida. Eu já falei que eu escolhi por causa do tamanho da letra, que é muito bom. E não deveria ser o primado, né? Talvez eu mude. Eu prefiro mesmo a do Herculano Pires, é muito boa, da IDE, da Instituto de Difusão Espírita, eu gosto bastante. Acho que a do Guilhom Ribeiro, da FEB, às vezes ela é complexa demais, as ideias elas são muito rebuscadas, tem quase uns arabescos nas ideias da tradução dele. Mas a proposta do Noleto, a proposta dele é exatamente tornar mais popular. Então, às vezes, peca um pouco nesse sentido de usar palavras. Não vamos nunca esquecer que traduzir, a raiz do verbo traduzir vem de trair. Então, toda tradução trai o original. Por isso que é importante que a gente tenha também, e nós temos na internet, não é? No site do Cosme Massi, IPEAC, não é? Se eu não me engano, IPEAC. Recomendo a vocês, lá tem as obras todas dos originais, é um estudo muito bom que ele faz de Kardec. Cosme Massi é uma pessoa extremamente estudiosa das obras de Kardec, são 30 anos que ele estuda, então é algo que realmente vale a pena a gente também estar buscando. Né? O estudo que também. E o acervo que ele montou no site do IPEAC. Depois eu acho que é IPEAC, tá? Mas depois eu vou confirmar para vocês. Eu boto depois no grupo o link do site. Vamos lá. Seria, quando muito, uma mistificação. Mas, aí, quando se fala em mistificação, existem duas instâncias de mistificação, certo? Nós podemos ter espíritos mistificadores e, mesmo sendo mistificadores, seriam espíritos, certo? Então, em termos de fenômeno, ele estaria validado, porque é uma inteligência que está tentando ser mentirosa, mas é uma inteligência que está trazendo uma mentira, certo? Já também pode haver a questão dos médiuns mistificadores, que muitas vezes pode ser até que nem sejam médiuns, estejam pessoas mal resolvidas que queiram chamar a atenção sobre si. Então, eles podem mistificar o fenômeno. É diferente de uma comunicação. Como é que é o nome da comunicação quando é do próprio médium? Alguém me ajuda no nome? Anímica? Muito obrigada. Anímica, Cris? Exatamente, cara Thelma, exatamente. Existe uma diferença entre comunicação anímica e comunicação mistificada pelo médium, ok? Na comunicação mistificada seria essa que acabamos de dizer.
Então, ele mistifica, o médium mente. Não tem nenhum espírito ali, mas às vezes fica o dirigente, às vezes o dirigente pode ser responsável por uma mistificação do médium. O médium está lá, né? Aí vem o dirigente, o fofo, ou a fofa, né? Espírito está aí do seu lado. Dê passividade. Regininha, desliga seu microfone, Flor. É porque eu falei a mímica e aí ficou. Ah, obrigada, Regina. É, ele. Falando? Ele mistifica, porque o dirigente está dizendo: tem um espírito aí que quer falar por você, tem um espírito aí que quer falar por você. Dá passividade, dá passividade. Ele não está sentindo espírito nenhum, até porque agora ele já está nervoso e já nem consegue mais se concentrar, né? E aí, para ele se livrar daquele encosto em forma de dirigente, pode ser que ele até inconscientemente, tá? Isso pode ser o fato de ser inconsciente não descaracteriza o fato de ele estar ali mistificando para tentar resolver uma situação onde ele está se sentindo angustiado, tá? Mas muitas vezes ele nem se dá conta. Pode ser inconsciente também. Então, isso. Ai, como é que a gente pode saber? Uma boa pergunta, né? Como é que a gente pode saber se o médium está mistificando, ou se é uma comunicação autêntica, ou se é um animismo, que a gente vai falar ainda do animismo? Às vezes, nós encarnados na reunião mediúnica não temos como saber, né? Se no decorrer do tempo, convivendo com aquele fenômeno, se a gente cair de paraquedas, nunca participou ali, a gente provavelmente não vai perceber. Se a gente estiver participando e começar a observar, como diz Kardec, né? Observar, dando tempo, a gente vai poder tirar algumas conclusões, mesmo que não definitivas, porque não vamos esquecer que estamos tirando conclusões de fenômenos espirituais no plano físico, onde não vemos, né? Não vemos os espíritos, e mesmo a vidência pode se equivocar. Uma vidência pode ser equivocada, certo? Não vamos esquecer isso. Ah, mas eu vi que tinha, vamos imaginar, eu vi que tinha a cena que o médium descreveu, eu vi, era realidade. Mas essa cena pode ter sido plasmada por um espírito mistificador. Eu estou falando na questão da veracidade do fenômeno como história real. Ah, era um sofredor, não era um mistificador, não. Porque eu vi mesmo que tinha uma cena e a cena era essa. Mas a cena pode ser plasmada por um mistificador. Certo? Então, o que nós podemos fazer do lado de cá? O melhor. Podemos estudar, podemos tratar das situações que chegam da melhor forma, sempre não esquecendo da questão de observar como as coisas se dão. Tá bem? Mas aí o médium, ele dá uma comunicação de um sofredor e de uma morte traumática, e esse espírito ele é amparado e é encaminhado. E esse sofredor que foi amparado é o próprio espírito do médium numa desencarnação traumática de outra vida, onde ele, num estado alterado de consciência, traz o trauma. Essa é uma comunicação anímica. Ela não é uma mistificação. Por quê? Porque é uma comunicação autêntica. Existe ali um espírito sofredor que está sendo tratado. Só que é o espírito do próprio médium. Então, a espiritualidade favorece que, nesse estado alterado de consciência, a outra identidade, né? A outra personalidade que ficou como que impactada por um trauma, e esse trauma continua, né, presente na estrutura psíquica do espírito imortal, seja ali trazida para tratamento. Certo? Tudo bem, gente? Então, comunicação anímica, comunicação mistificada pelo próprio médium. Ou
mistificação promovida por um espírito. Tudo bem? Muitas vezes o médium, quando percebe que a comunicação que veio por ele veio de um espírito mistificador, ou seja, ele se fingiu passar por um sofredor, se bem que o mistificador, sabemos, é um sofredor, correto? Um espírito mistificador é um espírito sofredor. Mas ele foi para lá para fazer galhofa. Para algumas pessoas, não vou nem admitir que seja para muitas, dentro de uma reunião mediúnica, esse espírito ele é mal-vindo, porque ele está ali atrapalhando a reunião. Mas espera aí, a reunião não é para atender sofredor? Um mistificador não é um sofredor? O problema é eu não ter aquela escuta fina, que é o que ele vai dizer aqui, né? Observa, porque o mistificador não pode não ser percebido na primeira ou na segunda, mas ele vai ser percebido numa determinada hora. Vamos ouvir o que ele tem para dizer, ele vai começar a cair em contradição, vai começar aquela história a parecer meio pouco consistente, e nós precisamos confrontá-lo na sua... Esse é o tratamento que ele precisa receber, de que a mentira não está colando, de que a única pessoa que ele está enganando ali é ele mesmo. Esse é o tratamento. Não é que ele seja uma pessoa indesejável. Ele é indesejável, se é que a gente poderia botar nesses termos, quando as pessoas da reunião não estão aptas a trabalhar com esse tipo de espírito. E aí, eles podem dominar uma reunião mediúnica? O que vocês acham? Podem. Aí ficam lá os encarnados, crentes, que estão resolvendo muita coisa, não estão resolvendo nada. E, geralmente, se eles já têm a aquiescência do grupo, se eles se sentem acomodados, já acolhidos, é uma coisa bem interessante. Já vimos algumas vezes isso acontecer, porque eles chegam da mesma forma, eles recebem o tratamento, reagem da mesma forma ao tratamento e vão embora da mesma forma. Ou seja, chegam sofrendo muito, diante da conversa eles já se acalmam e saem como que muito agradecidos, mas isso de uma forma quase que padronizada. Aí você diz assim, gente, eu não atendi esse espírito semana passada, porque mas fica todo mundo tão feliz, não é? Aí fica todo mundo tão feliz, porque o espírito chegou sofrendo, e conseguiu ser acalmado, e conseguiu ser isso, Aí é quase que ficar enxugando gelo, e isso eu questiono, entendeu? Isso eu questiono. Então, peraí, a gente está caminhando em círculos aqui nessa sala. Então, até que ponto esse trabalho vai render, ou a gente vai ficar nisso? Porque às vezes você tenta mostrar, vamos dizer assim, gente, olha, vocês estão percebendo a inconsistência, mas o que eu estava trazendo? Que às vezes o médium que recebe o espírito mistificador, ele acha que está sendo chamado de mistificador. Entendeu? E ele fica muito incomodado em estar recebendo o espírito mistificador, porque ele não saiu de casa para se prestar a mentiras. Quem é que saiu de casa para se prestar a mentiras? Mas a mitomania é uma doença, não é? Então é aquela doença da mentira compulsiva. Sim, senhora Ana Vanessa. Vale que você é um dos quadradinhos que está aqui, porque se não tivesse eu não ia ver, não. Aí você tem que falar, Ana Vanessa. Se eu não vir mãozinhas levantadas, é porque vocês não estão aqui entre os quadradinhos que eu tenho aqui embaixo. Aí você tem que falar o nome. Fala, Aninha. Tá bom, tudo bem. E você comentando aí eu pensei numa situação que eu nem sei se é válida ou não, mas assim, no sentido de o médium receber aquele espírito e ocorrer uma reincidência, como você falou, não é? E ficar enxugando gelo. No caso, o espírito mistificador que você está falando. Sim, e ser o mesmo espírito, né? E ser aquela
como se esse espírito necessitasse continuar naquela mesma situação, né? Não necessita. Não, sim, mas assim, se isso acontece, se isso... a gente pode falar que há uma competência maior ou não, porque ele está sendo trabalhado com os espíritos todos que estão também nesse centro, tem a parte espiritual toda que está ali, também está intercedendo. Você já participou de reunião mediúnica? Não, já Então, tá, tenta me colocar melhor então. O que você está imaginando na sua cabeça, porque eu não entendi direito. Não, eu aqui entendi o exemplo que você estava dando como se fosse um espírito que viesse novamente ser incorporado, né? E passar pelas mesmas etapas, né? Até com uma certa facilidade, com uma certa, né? E quem estava presente sentir, né, um alívio, sentir um retorno naquela situação toda, mas foi isso que você quis dizer, que aquela situação não teria andamento porque você está enxugando gelo, vendo sempre a mesma... Então, eu vou tentar vou explicar de novo, tá? O espírito mistificador, ele não está passando por nenhum sofrimento que ele traga, tá? Ele não morreu num acidente, ele não está sentindo dor, nada daquilo, tá? Então, por exemplo, nós tínhamos é interessante isso. Nós tínhamos um caso recorrente que eu nunca consegui me aprofundar, porque era uma situação bastante delicada. Era uma médium que recebia sempre espíritos de mães que morreram em parto, que foram afastadas de filhos, e ela ficava muito, 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 muito envolvida com aquilo. E não tinha nem como você tentar avaliar o que estava acontecendo ali. Por quê? Porque ela já abraçava a situação e impedia qualquer coisa. Ela já comprava a história de cara. Entendeu? Então, o que acontecia? Era sempre assim. Então, Kardec fala que quando um médium recebe o mesmo tipo de espírito, ele, das duas, uma, né? Ou ele está se prestando a esse tipo de situação, né? Ou ele está com uma limitação vibratória, vamos chamar assim. E é preciso que, e acredito que, como você mesmo destacou, a própria espiritualidade, ela, por mais que eu tenha passado por uma determinada experiência, eu passei por inúmeras experiências. E, com certeza, eu tenho condições de atender várias outras tipos de sofrimento, né? Então, quando vem alguma coisa de forma muito contundente, o que está acontecendo aí? Até porque a gente trabalha com alma humana também, né? Mas, então, às vezes, você tem certas situações que você não consegue se aproximar. Por quê? Porque você não quer... para vestir um santo, você despir o outro. Eu não quero causar nenhum problema no psiquismo daquela médium. Então, o que eu faço? Eu entrego para eles. Então, assim, olha, aqui vai ser assim, nós temos um limite aqui. Tá? Esse é um caso. Existem várias situações onde nós acreditamos, né? Claro, muitas situações os espíritos permitem que vários sofredores venham de vários tipos, principalmente em cada reunião, na configuração de cada médium, né? Na configuração de cada médium. Pode surgir, por que os mistificadores, às vezes, eles podem chegar mais numa reunião do que outra? Pela mesma questão da sintonia, da configuração. Vamos imaginar que eu tenha sido mistificadora, que eu tenha pertencido a um grupo de espíritos obsessores mistificadores. E depois eu reencarno e vou trabalhar numa reunião mediúnica. Se tem uma reunião que possa favorecer a presença deles, poderia ser a minha, não poderia? Então,
é uma situação, particularmente, eu falo desse grupo, porque essa é a impressão que eu tenho, tá? Porque em todas as reuniões que eu participei, a atividade deles sempre foi muito grande, mas algumas eu nem era dirigente, entendeu? Quando eu cheguei, eles já estavam lá. Eu participei de uma reunião onde uma médium tinha uma amiga espiritual. Essa amiga espiritual, ela vinha na casa dela, ela falava com as famílias, tá? Ela orientava a família. Essa amiga espiritual, ela vinha na casa espírita. Então tinha reunião que o dirigente fazia só ele, a médium e o espírito. E como a médium era inconsciente, a médium não sabia do que o dirigente tratava com o espírito, tá? Que era uma amiga espiritual. Resumo da ópera. Essa amiga espiritual era obsessora da médium e queria levar a médium à loucura. Inclusive, recomendou à família internar a médium no sanatório. O trabalho com essa médium foi alguma coisa assim, muito depois, né, nós chegamos a trabalhar juntas, e foi muito bom, porque ela passou de uma mediunidade inconsciente para uma mediunidade consciente. Isso já ajuda muito, porque ela podia trazer o que ela percebia, coisa que antes, né, isso não acontecia. Aí a gente pode entender que talvez aquela inconsciência fosse um pouco assim, mecanismo de defesa para não lidar com a situação, né? Porque foi uma configuração que talvez os próprios bons espíritos tenham ajudado nesse trabalho, que se tornou um trabalho que passou a ser de atuação de um mistificador a um trabalho de tratamento a um obsessor. Por quê? Porque finalmente, graças a Deus, esse doente foi percebido como doente. E aí a gente pode trabalhar. E é muito interessante, porque depois, nos outros anos que se seguiram, não mais com esse espírito, né? Essa médium, ela tinha uma condição de receber esses espíritos mistificadores. E era recorrente. Mas era bastante interessante, porque no seguir do tratamento, a gente conseguia trazer, vamos dizer assim, trazer a inconsistência, né? E por fim eles acabavam como que revelando, né? E na avaliação depois, a conversa com a médium consciente do que havia acontecido. Então, era um trabalho muito bom nesse sentido, né? Muito rico nesse sentido, né? Porque eu não vejo como entidades a serem exorcizadas do trabalho. Eu vejo como espíritos atormentadores atormentados. Todo espírito perturbador é um espírito perturbado, não é? Mas é como, por exemplo, você tratar certos casos com um grupo que esteja preparado para lidar com isso e tratar certos casos com grupos que não estão preparados a lidar com isso. Né? É você trabalhar uma questão neurológica com ortopedistas. Né? Então, ortopedistas vão trabalhar questões de ortopedia. Se eu tenho questões neurológicas, eu tenho que trabalhar com um grupo que esteja especializado em neurologia. Né? Então, às vezes, isso pode ser que a gente não consiga efetivar. Porque, mas não poderia trabalhar? Por que eles vêm nesse e não vêm no outro grupo? Porque podem ser obsessores dos próprios participantes. Não vamos esquecer que sempre os primeiros tratados não são os encarnados. Então, eles vão nos tratar ali. E muitas vezes, quem vai chegar? Sofredores que podem estar ligados direta e indiretamente a nós, inclusive os nossos amados irmãos do passado, não é? Que não querem que a gente melhore. Né? E aí, para a espiritualidade, não tem melhor nem pior. Entendeu? Não tem melhor nem pior.
tanto nós quanto eles somos igualmente merecedores de atenção, né? Cada um da sua forma, né? Tudo bem? Mais alguém? Mais alguém? Não? Muito bem. Vamos adiante. Olha, eu vou pedir aqui no final. Daniele, você quer falar, Daniele? Você escreveu? Você escreveu? Ah, deixa eu ver. Peraí. Tadinha, escreveu um montão de coisa. E quando o espírito chega se identificando como alguém que, quando encarnado, era famoso ou nobre. Espírito que se diz ser fulano de tal. Como saber se é verdadeiro? Acredito que se o espírito precisa de ajuda, não há necessidade de se identificar. Não há. Mas se ele é alguém que, quando é encarnado, sentia vontade de se identificar, não é porque ele morreu que ele deixou de sentir essa vontade, né? Pode ser que seja, mas pode ser também que não seja. Para nós, isso não deve importar muito. O que ele traz? Vamos dizer, eu sou fulano de tal e eu estou sofrendo. Então, você vai buscar levar o evangelho, levar o acolhimento, né? Fazer essa escuta fraterna e falar com ele dos amigos espirituais, encaminhar e tudo bem. Se ele diz, como nós tivemos um caso desse também numa reunião mediúnica, até a médium já desencarnou, quem vinha pela médium? Os pseudo-sábios. Era reunião sim, a outra também, tá? Então vinham por ela aqueles espíritos que diziam saber muita coisa, mas era muito, quer dizer, que pode ser até que fosse a médium, tá? Porque ela também era muito assim, ou espíritos afins com ela, porque ela tinha uma personalidade bem parecida com esses espíritos, né? De olhar muito assim, sabe? Muito assim, chegavam cartando e tal, não sei o quê. Aí são os pseudo-sábios, né? Aqueles que chegam querendo arrotar que são, mas não são. Porque quem verdadeiramente não precisa se identificar, né? Se chegar um espírito enobrecido, eu sou Santo Agostinho. Chega logo cartão, Santo Agostinho. Eu sou Santo Agostinho, estou aqui para dizer... Se falar que é Santo Agostinho, eu já vou botar muitos pés atrás, porque Santo Agostinho, perdendo tempo na reunião, né? Então, você já fica meio assim. Aí o Santo Agostinho não fala nada, sabe? Santo Agostinho fala uma coisa assim, com aquele tom, que é uma coisa assim que tenta impressionar. Eu já fico um pé atrás. Agradeço e já... Então, meu irmão, faça uma prece para nós e que Jesus o abençoe. Já encaminho, porque a gente está ali para receber sofredor e não para ficar batendo papo com Santo Agostinho. Eu penso assim, entendeu? Mas é Santo Agostinho. Olha só, muito trabalho pela frente. Eu não tenho tempo para conversar com Santo Agostinho. Agora não. Lá do lado de lá, quando não tiver no horário de trabalho, aquela história, né? Está pegando fogo na emergência do hospital. Gente chegando, um montão de gente que está... Aí chega Santo Agostinho na emergência do hospital para conversar. Olha só, Santo Agostinho, agora não dá, né? Mas tem muita gente que vai parar o trabalho da emergência para conversar com Santo Agostinho, você concorda? Gente, Santo Agostinho, para tudo, vamos ouvir. Já acho problemático, porque se é uma reunião de atendimento a sofredor e eu não estou priorizando isso, olha o ponto fraco do grupo. A gente mesmo vai facilitando, a gente vai revelando o nosso ponto fraco, que coisa sem sentido, né? Que é aquela história, o que a gente está fazendo aqui? Semana passada a gente refletiu sobre isso, né? Nós estamos aqui estudando. O que o grupo mediúnico faz reunido? Quando desliga a luz e nos favorecemos ali, nos concentramos para nos ligar à espiritualidade, para quem? Para atender sofredor. Não para bater papo, né? Sou eu. Então, Daniele. Espírito diz que é fulano de tal, Daniele. Para mim não faz muita diferença, mas para ele vai fazer. Se simplesmente ele quer dizer, não, eu sou
Vamos imaginar, eu sou José Gomes da Silva Pereira, eu sou pescador da praia do não sei o quê. Às vezes é só uma necessidade que ele tem, porque ainda estava ligado à Praia dos Pescadores, e ele sempre gostava muito do nome dele, porque lembrava o nome do avô, seja lá o quê. E a gente diz, ok, meu irmão, em que podemos ajudar. A gente não se prende ao fato do nome. Se é verdadeiro ou não, nesse caso não faz diferença, né? Se o nome é, se não é, né? Ai, Santo Agostinho passou da sua reunião e você mandou ele fazer uma prece e disse tchau. Eu falei, ele deve ter ficado bastante feliz com isso. Acho eu, né? Senão, tipo assim, Cris, que pena, só lamento. Jovelina. Jovelina, cadê você? Fala, meu bem. Mas uma reunião mediúnica, ela também ela se presta a receber espíritos que venham trazer orientações para casa? Eu já vi muitas reuniões fazendo isso, tá? Eu já vi muitas reuniões fazendo isso. Isso depende muito da direção, tá? Se ela quer uma direção mais de presença espiritual, dizendo o que encarnada tem que fazer, ou se os encarnados já se encontram com bastante autonomia para buscar saber por si mesmos. E buscar a intuição, através da intuição, a ligação com o alto. Como você vai escolher, depende, creio eu, que do dirigente encarnado. Tá? Aí, o dirigente vai marcar o passo. Tá? A grande questão é uma boa sintonia. Eu considero bem melhor do que qualquer palavra vinda de qualquer médium. Isso é pessoal. Pode ser que quem não concorde, mas aí, na reunião que dirige, vai ter autonomia de fazer o que acha que deve fazer. Né? Por isso a pessoa está lá na função de dirigente. Né? Ok, vamos lá? Vamos voltar a Kardecinho? Daniele, entendi, obrigada. Ok. Obrigada a você, meu amor. Vamos voltar a Kardecinho. Onde estamos? Já vimos os antagonistas, mas por que singular coincidência? Esses mistificadores, é aqui que a gente está, gente? É? Tá. Mas por que de novo. Mas por que singular coincidência esses mistificadores se teriam entendido de um extremo a outro do mundo para agir do mesmo modo, produzindo os mesmos efeitos e sobre os mesmos assuntos em diversas línguas, dar respostas idênticas, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao sentido? Tá? Os mistificadores iam se dar esse trabalho todo. Tá? Como é que pessoas sérias, honradas e instruídas se prestariam a semelhantes manobras? Né? E não teriam discernimento para percebê-lo, porque se são mistificadores, não têm, vamos dizer assim, ideias enobrecidas. Não a ponto de criar um corpo doutrinário. Certo? Poderiam ter ideias até assim, aqueles chavões filosóficos, mas chavões, mas capazes de desenvolver raciocínios, ideias em cima de temas. Aí o mistificador não banca isso, não. E aí ele coloca como pessoas, não é, honradas, sérias, estudiosas, seriam tão enganadas assim, não é? De um lado a outro do mundo. E com que fim? Como achar em crianças a paciência e a habilidade necessárias? Porque, se os médiuns não são instrumentos passivos, é preciso que tenham habilidade e conhecimentos incompatíveis com uma certa idade e certas posições sociais. Thelma, lê para mim a sua tradução disso aqui, por favor.
A partir do que fim? E com que fim? Como achar em crianças a paciência e a habilidade necessárias a tais resultados? Porque se o médium não são instrumentos passivos indispensáveis, se lhes fazem habilidade e conhecimentos incompatíveis com a idade infantil e com certas posições sociais. Ok. Então, se as comunicações são tão bizarras, não é? E eles interferem, porque são charlatanismo, né? Ele está colocando aqui que é charlatanismo. Então, o médium tem que estar interferindo. Se ele está interferindo, né, como é que ele. Bom, como achar em crianças a paciência e a habilidade necessárias? Se eles são tão, vamos dizer assim, inaptos, né? Vamos dizer assim, pessoas para se prestar a isso de um lado ao outro do mundo, tem que ser quase uma coisa lúdica e não uma coisa séria, ou seja, para curtir com o tempo, não é uma atividade séria. Não é uma atividade séria, eles não são pessoas sérias, mas, no entanto, o que chega através deles é sério. Não faz muito sentido, né? Porque se médiuns não são instrumentos passivos, ou seja, se eles interferem no fenômeno, é preciso que tenham habilidade e conhecimentos incompatíveis com certa idade e posições sociais, porque esses conhecimentos que vinham através deles nas pranchas eram incompatíveis com a posição deles, certo? Eram melhores, mais, né? Inclusive poesias, questões de arte e questões de filosofia mesmo, incompatíveis. Vamos ver que muitos dos médiuns, até que Kardec se utilizou, eram adolescentes. Né? Eram adolescentes. E essas adolescentes vinham através delas verdadeiras pérolas do pensamento filosófico. Né? Então, vamos continuando. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Deixa eu olhar aqui se tem mais. Não, não tem nenhuma mensagem da Daniele. Então, acrescentam que, se não há fraude, os dois lados podem ser vítimas de uma ilusão. Então, ainda assim, né, os antagonistas não se dão por vencidos. Ok? Então, não há fraude. Não há fraude, então é todo mundo vítima de uma grande ilusão. Os dois lados, né? Em boa lógica, a qualidade das testemunhas tem um certo peso. Ora, é o caso de perguntar se a doutrina espírita, que conta hoje com milhões de adeptos, para a gente imaginar, nem tinha sido ainda, né? Está aqui em 1857, já tinha milhões de adeptos. Incrível, né? Só os recruta entre os ignorantes? Quer dizer, tem milhões de adeptos e tudo ignorante? Quer dizer, todo mundo iludido? Os fenômenos em que ela se apoia são tão extraordinários que concebemos a dúvida. Porém, o que não se poderia admitir é a pretensão de certos incrédulos ao monopólio do bom senso e que, sem respeito às conveniências e ao valor moral dos adversários, taxem de ineptos, sem a menor cerimônia, os que não concordam com os seus pareceres. Aos olhos de qualquer criatura judiciosa, ou seja, conscienciosa, não é? A opinião de certas pessoas esclarecidas que por muito tempo viram, estudaram e meditaram um fato constituirá sempre, quando não uma prova, pelo menos uma presunção a seu favor, já que podem prender a atenção de homens sérios que não têm interesse de propagar erros, nem tempo a perder com futilidade. Quer dizer, diante de todas as evidências, todos podem estar equivocados, todos podem estar iludidos, menos eles. Né? Os detentores da verdade absoluta, mesmo que não tenham observado por tanto tempo, estudado profundamente o fenômeno, quanto os homens sérios que eles estão atacando. Né? Simplesmente não é assim que eu vejo, eu não considero, e tenta
por tudo, descaracterizar a seriedade do fato. Engraçado, né? Século XXI não mudou tanta coisa assim, né? Bom, vimos então hoje o item 9. Alguma questão que a gente gostaria de trazer hoje? Vou pedir para ninguém desligar, que eu tenho um recado para dar, né, Thelminha? Tá? Então, nenhuma questão a mais. Eu vou aqui desligar.